Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa de Quintas Automotivas. Hoje com um assunto que muitas vezes gera dúvidas e a gente gosta disso, gosta de trazer a técnica e aqueles assuntos que estão no dia a dia do técnico, do reparador, do entusiasta do automóvel. Quem gosta de técnica com certeza que vai gostar do programa de hoje. Vamos falar de uns fenômenos que acontecem dentro da câmara de combustão de um motor. Esses fenômenos são a pré-ignição, a pós-ignição e o fenômeno da detonação. Então, para isso, vou explicar brevemente, vou tentar ser o mais breve possível para mostrar aqui de que se trata esses fenômenos que acontecem nesse processo da queima da mistura. Então, quando a gente pensa num motor de 4 tempos, vocês estão vendo aí na tela, um motor clássico de 4 tempos, né? Um cilindro em funcionamento. E existe um processo que todos conhecemos, que é a necessidade de queimar essa mistura explosiva, queimar o composto aqui, a mistura de ar combustível que está dentro desse segmento, esse setor aqui, que é a câmara de combustão. Então o pistão vai subindo, aumentando a pressão, a temperatura, mas no motor ciclo Otto, seja ele gasolina ou etanol, ele necessita de um ponto quente. Esse ponto quente é a faísca, é a energia gerada pela faísca de uma vela de ignição. Esse ponto quente é o suficiente para começar o processo de queima. Só que nem sempre isso é perfeito. E esses fenômenos que a gente está falando, pré-ignição, pós-ignição ou detonação, são fenômenos não desejáveis, são desvios, é uma coisa que faz mal para o motor, faz mal para todos os componentes que estão aí. Então, vamos começar falando de que se trata, por exemplo, da pré-ignição. Aí vocês veem o motor em funcionamento, válvula de escapamento agora, vai vir admissão, compressão, e vou parar aqui um pouquinho antes. Um pouquinho antes do pistão chegar no ponto morto superior, na carreira de compressão, as duas válvulas estão fechadas, aumenta consideravelmente a temperatura nesse volume de mistura de ar e combustível que temos aqui, aumenta muito a temperatura, mas ainda não é suficiente para que aconteça o processo de queima. Tem que acontecer a faísca, a centelha entre os eletrodos da vela. Mas aí, vamos começar falando da pré-ignição. E como a palavra, o prefixo pré, já está dizendo que é uma coisa que acontece antes, antes da ignição. Pré-ignição acontece antes do processo mesmo de ignição, que seria a centelha na vela, que é o que estaria sob controle. E por que acontece uma pré-ignição? Por que poderia acontecer? Olha, esse fenômeno está diretamente relacionado à temperatura. Por algum motivo, seja, tem um ponto quente na câmara de combustão, um grau térmico da vela, uma mistura, uma relação de ar combustível muito pobre, faz com que durante o funcionamento do motor, essa temperatura da câmara de combustão fica muito elevada. Então vamos supor, ou às vezes também sabe o que é, depósito de carvão, pode acontecer isso, fica um foco ígneo, fica um ponto muito quente. Vamos supor que é um fenômeno, em um setor aqui da câmara de combustão ficou um ponto muito quente. O que acontece? Antes de que realmente aconteça a faísca, a centelha, esse ponto quente, vamos supor que fosse aqui, ele começa com tanta pressão e tanta temperatura, ele já é suficiente para iniciar o processo de combustão. Então ele começa a acontecer uma combustão aqui espontânea. Não é controlado pela ignição, pela bobina, pela unidade de controle eletrônico, é espontâneo. Isso aí é muito ruim, porque é um começo de combustão descontrolado, fora do tempo, fora do momento, e acontece antes do momento da faísca. Por isso se chama pré-ignição. E claro, para vocês entenderem o que é a pós-ignição, é óbvio que já estão fazendo a sua conta aí, que é um fenômeno que acontece depois do momento da faísca. Aqui vocês estão vendo, é o momento que realmente acontece a faísca, então vamos esquecer da pré-ignição agora.
no momento começa a queimar, a temperatura aumenta consideravelmente. Esse combustível queimando, expandindo, aumenta ainda o espaço que está ocupando aqui dentro da câmara de combustão. Imagina o que acontece a nível da temperatura. Aumenta de forma considerável. O que vai acontecer aqui? Provavelmente, pode ser agora em outro lugar da câmara de combustão, aumentou tanto a temperatura, mas eu comecei a queimar aqui, esse é o meu volume de queima, mas aumentou tanto a pressão que espontaneamente surge outro foco de queima espontânea, que acontece depois do momento da centelha, por isso é pós-ignição. Senhores, pré e pós-ignição são fenômenos diretamente relacionados à temperatura. Uma temperatura em excesso por algum motivo, já comentei alguns. E falamos também da detonação. O que é a detonação? A detonação é um fenômeno diferente. Ele também é um momento de queima da mistura descontrolada, mas que não está tão relacionado ao fenômeno da temperatura, senão que está relacionado a aumento de pressão na câmara de combustão, e essa inflamação espontânea da mistura, muitas vezes também pelo fato da qualidade do combustível, pela famosa octanagem, que é a capacidade antidetonante, a capacidade que tem o combustível de não explodir de forma espontânea. Por quê? A gente sabe que quando misturamos combustível com ar e começamos a comprimir, ele passa a ser praticamente uma bomba de é só um pouquinho, comprime. É só um pouquinho de temperatura ou um ponto quente para ele explodir. Tá? Então ele tem que ter, de forma intrínseca, esse combustível, capacidade antidetonante, capacidade que eu possa comprimir o máximo possível sem ele detonar. E o processo da detonação é que muitas vezes aí vem também uma forma que o mercado chama a detonação como batida de pino. Tá? E aí nós vamos esclarecer, nós entendemos, é um dito popular, mas o pino seria esse pino aqui do pistão. Realmente não tem como ter batida de pino e fazer aquele barulho metálico que a gente escuta nos motores, característico da detonação. A detonação é o começo de uma frente de chama descontrolada, aí geralmente pelo aumento da pressão interna. Vamos supor que desse lado aqui começa uma frente de chama descontrolado, começou a queimar a mistura de forma espontânea, mas o pistão segue subindo e chega o momento da centelha, o momento da faísca. Aí, claramente, como nós vimos hoje, começa a queimar aqui. Essa é a combustão que a gente quer controlada, é o processo de queima controlado. Agora, tenho duas frentes de chama, duas ondas que vêm em direção de colisão. Quando essas ondas se enfrentam aqui e acontece esse choque das duas ondas, é o que nós ouvimos no motor como se fosse um barulho metálico. Esse barulho da detonação, o que como vocês como eu já repeti, muitos chamam de batida de pino, é uma forma tecnicamente errada, mas como muitos conhecem, não é nada mais e nada menos que o choque de duas frentes de chama que fazem esse barulho particular. Ele é nocivo para o motor, tanto quanto a pré-ignição, a ignição principal, porque gera uma temperatura extremamente elevada e coloca em risco todos esses materiais que estão aqui. A própria vela, válvulas, pistão, tudo isso é sometido por uma temperatura instantânea muito elevada que pode levar a fundir ou a um estresse térmico do material. Então, falei um pouquinho de pré-ignição, pós-ignição, detonação, mas muita teoria. Eu sei que vocês também gostam de ver isso na prática. Convido vocês agora, então, vamos para a oficina para ver como conseguimos mostrar esses conceitos ao vivo, na prática. Beleza, pessoal, já estamos aqui na oficina.
duas pessoas para me ajudar a explicar isso na prática que vimos no começo do programa, de como funciona a pré-ignição, como acontece esse fenômeno da detonação pós-ignição, bem complexo, mas temos instrumentos e técnicos muito preparados para isso. Então, um deles é o Rafael Amorim, já é um conhecido daqui do Centro de Treinamento Automotivo, é especialista em vários sistemas automotivos, que vai me ajudar a explicar aqui o que acontece a nível da ignição secundária. Nós vamos chegar lá. Mas comigo aqui também está Eduardo Salles, ele é engenheiro de desenvolvimento, especificamente da área de velas de ignição. Então, claro que velas de ignição tem uma incidência muito significativa no processo da combustão. Então ele instalou aqui em um dos nossos veículos todos os equipamentos de engenharia para mostrar para a gente o que acontece, esses fenômenos no processo da combustão, e é muito legal. Vai explicar para a gente agora o que é essa parafernália que está aqui instalada. Vamos lá? Bom, Eduardo, estamos aqui. Muitos equipamentos, muitas instalações, instrumentação. Pode explicar um pouco para quintas automotivas, o que está medindo, que tipo de informações são coletadas aqui? Sim, com certeza, Diego. Aqui é um equipamento especial, ele é dedicado para medir e definir a termometria de uma vela de ignição. Esse equipamento ele é especial, ele é desenvolvido na Bosch da Alemanha, e nós aplicamos eles aqui no Brasil também para fazer as nossas medições de termometria, para nós definirmos o grau térmico da vela de ignição. E nós aproveitamos também para analisar o comportamento da combustão durante o evento da ignição. Então esse equipamento ele é formado por vários módulos. Então eu tenho aqui um comutador. Ele recebe energia da bobina, então a bobina, eu fiz uma modificação aqui, a bobina não está mais transferindo energia direto para a vela. Eu fiz uma ligação, a energia da bobina passa pelo comutador, esse comutador ele está ligado nesse software, nesse equipamento, e através do laptop eu consigo controlar esse comutador. Passando pelo computador, a energia entra nessa corrente, entra nessa sonda, que também está conectada a esse adaptador de corrente iônica. E esse adaptador me transmite um sinal que nós vamos ver aqui quando o motor estiver operando nessa tela. O que é esse sinal? E como eu controlo esses fenômenos? A lógica desse comutador é fazer comparações do comportamento da combustão dentro da câmara com condições diferentes. Ora eu controlo a combustão tendo a centelha e ora eu suprimo a centelha para verificar o quão quente a câmara de combustão está e o quão suscetível isso pode ser para ocorrer um fenômeno de pós-ignição ou, em casos mais críticos, pré-ignição. Então, especificamente essa função do comutador, é uma chave, liga, desliga, chaveamento. Exato. Ok. E eu vou controlar ele através desse software aqui. Tá, então, o chaveamento da centelha controlado pelo software. Exato. Então nós vamos fazer um comparativo. Tá? Eu instalei aqui nós começamos a rodar o motor com a vela normal, tá? E depois, para obter esses fenômenos, eu vou trocar a vela. Nós vamos colocar velas mais quentes, justamente com grau térmico maior, para aumentar a temperatura de calor dentro da câmara de combustão e com isso eu provocar esse efeito de pós-ignição, que é a ignição espontânea do motor provocado por uma alta temperatura. Ok, lembrando que isso aí é um trabalho que se faz em engenharia de desenvolvimento, não é para estar brincando e trocar grau térmico de vela. Aqui está provocando o fenômeno, no caso, para a gente ver como é o trabalho de desenvolvimento que acontece
na definição do grau térmico de vela, por exemplo, aqui, mas não é uma coisa que se faz no dia a dia, as pessoas não podem mexer com isso, tem que estar num ambiente controlado e instrumentado para poder fazer isso, não é? Exatamente, Diego. Por isso a importância de a gente sempre trabalhar com os motores, montando as velas conforme as recomendações em nossos catálogos e também nos manuais dos veículos. Nós vamos provocar um fenômeno não desejado. Exato. Vamos levar a uma situação crítica. Exato. Que é exatamente o procedimento que a gente faz durante o desenvolvimento com os testes de engenharia, justamente para achar a vela mais adequada para conseguir a melhor eficiência, a melhor termodinâmica, a melhor combustão do motor. Então nós começamos com a vela fria e vamos aumentando o grau térmico até nós conseguirmos detectar qual é o grau térmico crítico, quando nós nos aproximamos do fenômeno de pré-ignição, quando o motor está já na iminência de uma possível fusão, né? Que pode ser tanto dos eletrodos quanto do topo do pistão. Ok. Vamos fazer uma coisa então? Vamos botar o carro para rodar, o Rafael vai nos ajudar, vamos ver essa aquisição de informações e depois você nos explica o que são aquelas telas que você vai conseguir levantar com os equipamentos. Correto, Diego. Vamos nessa. Bem. Bom, pessoal, já foram feitas algumas medições, capturas de tela também. O que é importante, assim, essa informação chega muito rápido, então Eduardo preparou aqui algumas capturas para explicar para a gente o que foi possível medir nesse caso. Que tem a primeira, que Eduardo, conta para a gente, porque para mim isso aí não fala nada. Ok, Diego. Esse aqui é um gráfico onde nós mostramos a curva de corrente iônica que nós captamos entre os eletrodos da vela. Então esse gráfico aqui ela está plotada em função do eixo X, que é o ângulo de virabrequim do motor, em função da corrente iônica que aqui nós temos em microampere. Esse sinal aqui ele é extremamente curto, é um sinal que me indica que eu suprimi a centelha. Então nesse ponto, nesse evento, esse ciclo do motor, o motor está trabalhando sem centelha. Falhou. Esse é a Exato. falha eu provocada. Provoquei a falha. Correto. Pelo comutador através do sol. Exato. Cortou e aí está te indicando isso. Correto. Então quando eu suprimo a centelha, o ar entra misturado com o combustível dentro da câmara, porém a combustão não acontece. A ignição não acontece, não tem combustão. Então o ar é expelido com combustível pelo escape, normalmente. Então eu vejo que aqui eu tenho uma curva limpa. Ok. No próximo evento, Vamos no próximo. aqui, quando nós começamos a trabalhar com velas com grau térmico maior, ou seja, eu começo a reter mais calor dentro da câmara de combustão, a temperatura começa a subir. À medida que nós aumentamos rotação e a carga do motor, eu começo a ter um acúmulo muito grande de calor na câmara. Okay. Então, quando eu suprimo a centelha, mesmo sem a centelha na câmara, o calor é tanto que ele é capaz de provocar uma ignição espontânea.
Quando esse efeito acontece depois dessa referência, que para nós, na lógica de controle do motor, seria o ponto da ignição, ele é chamado de pós-ignição. E se ele acontecer antes, então nós chamamos de pré-ignição. Então, basicamente, essas são as duas diferenças. Essa é a nossa referência. Então, e isso é quando a pessoa coloca uma vela errada no carro. Exato. Colocar uma vela com um grau térmico muito alto. Ou existe algum ponto quente. Exato. Ou algum descontrole da mistura. Ou seja, da relação estequiométrica ar-combustível. Você tinha comentado isso também para a gente antes. Às vezes essa relação está, ela não está dentro da câmara de combustão, em todos os espaços da câmara de combustão, na mesma proporção. Então, às vezes a relação estequiométrica tem um cantinho da câmara de combustão que está muito pobre. Exato. E aí já é um ponto de possível excesso de temperatura. A gente sabe que mistura pobre, temperatura alta. Exatamente. Okay. Muito bom. E isso o dono do carro não percebe andando, não gera barulho isso? Não é perceptível. E esse evento aqui de pós-ignição, ele também está desassociado com a detonação. Muitas pessoas acabam confundindo detonação pós-ignição. Okay. Nem sempre uma pós-ignição pode ser provocada por uma detonação. Okay. Tá? A detonação, como sabemos, o motor tem artifícios para proteger, ou seja, nós temos um sensor de NOC que detecta essa vibração e acaba atuando as funções aí, né? de proteção. Mas esse aqui não necessariamente gerou uma onda suficiente como para uma onda de vibração suficiente como para que o sensor pegue esse defeito aí, né? Correto. Esse fenômeno. Correto. Para esse fenômeno nós não temos no motor uma lógica de software que seja capaz de detectar esse evento. Então, ele é raro, mas ele pode acontecer. Então, é um defeito que pode danificar o motor, porque a central não vai interagir com isso, porque ela não sabe o que está acontecendo esse efeito. Sim, por isso que em campo a gente pode encontrar alguns casos de derretimento de eletrodo ou derretimento do topo do pistão, formando um furo. Tá? Isso são fenômenos justamente provocados por essa condição aqui. Estresse térmico em geral, uma válvula na cabeça do pistão sometido a um excesso de temperatura, que aliás isso aqui é pontual, é como um maçarico, né? Exato. Ele está focalizado num ponto e gera um estresse térmico nos materiais. Exato. Bom, o que mais tem? Vamos na próxima? Sim. Então, essa fenômeno, após a ignição, ela começa a crescer e ela vem, quanto mais esquenta a câmara de combustão, ela passa a vir em direção à referência nossa, ao ponto de ignição do motor. É o mesmo fenômeno agora já saindo de controle, né? Exato. Aumentou a rotação, aumentou a duração do evento. Exato. Então essa onda aqui já está se aproximando do PNS. Exato. Nós estamos aproximando do ponto crítico, na iminência de acontecer alguma fusão. Então esse ponto mais alto quer dizer que começou a queimar espontaneamente, a pressão dentro do sistema da câmara de combustão aumentou e a vela, pela corrente iônica, houve um aumento. Correto. Vamos ver o outro então. E aqui nós temos a condição mais crítica. A corrente iônica, ela ultrapassa a referência e ela começa, a ignição espontânea começa a acontecer antes da nossa referência do ponto de ignição. Então aqui, às vezes até antes do motor chegar no ponto morto superior, a combustão já começa a acontecer. Então totalmente descontrolado. E aí o motor perde completamente o controle da temperatura. Então atinge temperaturas extremas e aí já entra em processo de derretimento de componentes. Aqui sim é possível que tenha como consequência a detonação. São dois frentes de chama, em definitiva, que vão se formar. Ou não? Sim. Eu prefiro desassociar a detonação da pré-ignição. A detonação está muito linkado com ondas de pressão. Já a pré-ignição,
ela é mais Temperatura. temperatura. Pronto. Exato. Aí nesse caso também na medição não ia acontecer porque você cortou a ignição. Então, Exato. já Exato. E o interessante disso tudo é que eu consigo fazer o motor entrar nessas condições, mesmo com a lógica de sensor de knocking, com todas as funções preparadas para detectar esses efeitos de pós-ignição, eles são silenciosos. Então o sensor knocking não capta. não capta. Exato. E aqui já está tudo em vermelho, o próprio software já colocou em vermelho porque essa é uma região crítica. Se prolongar isso aí, quebra do motor, né? Exato. Nós teremos o derretimento tanto do topo do pistão quanto dos eletrodos da vela. Muito legal, é muito bom saber como se faz no desenvolvimento, como vocês conseguem medir fenômenos que realmente são de laboratório, né? Não dá para medir isso numa oficina. Tá? Entender a importância do grau térmico, o controle da combustão, a incidência da formação correta da mistura, tudo isso está relacionado, em definitiva, também à manutenção. A manutenção automotiva do carro vai permitir que a mistura seja correta, a vela funcione corretamente, a ignição e tudo mais. Mas saber como se faz nos bastidores, como se chega à vela certa, a mistura estequiométrica, a combustão perfeita, é muito legal poder ver a forma que vocês controlam com tanta precisão. Mas agora eu queria propor uma coisa para o Rafael. A gente já viu a visão da engenharia. Vamos ver agora, vamos montar um equipamento no carro, vamos ver algumas medições que aí sim é possível ser feita na oficina, um técnico automotivo, no diagnóstico pode ver, sem chegar a esse nível de uma pré e pós-ignição, mas sim através do circuito secundário, por exemplo, do sistema de ignição. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Agora com o Rafinha aqui, já estamos com o equipamento instalado, medindo secundário de ignição. Você está entregando aí, o que é isso, um eletrocardiograma? Não. Aqui a gente está avaliando qual é a tensão durante a ignição. Então aqui nessa ordem, esse é o primeiro cilindro, então o equipamento está instalado nas 4 velas. Então aqui ele está dizendo qual é a ordem de queima. Cilindro 1, cilindro 3, cilindro 4, cilindro 2. Ok, tá. Aqui está a ordem de ignição 342. Isso aí eu setei na hora que eu liguei o equipamento. Muito bem. O que eu já consigo visualizar aqui? Tem uma diferença de queima. Um dos cilindros está com um pico de tensão maior. Significa que tem algum problema nesse cilindro, tem alguma variação nele. Ok, aqui estou vendo KV, kilovolts. Tá, quando fala 4 é 4.000. 4.000. 8, 12. Tem um cilindro aí que está mais de 12.000, né? Sim. Está puxando. Pode ser uma vela com desgaste, um desgaste mais acentuado, pode ser um problema de cabo de vela, pode ser um problema de motor. Ah, também, isso é importante falar aqui. A tensão de combustão, ela guarda uma relação com a pressão de compressão, porque a tensão necessária para que aconteça a faísca tem que vencer, além do dielétrico, né, do próprio ar, a própria distância dos eletrodos, tem que vencer a pressão de combustão. Então, se a compressão do veículo não for tão boa assim no cilindro, vai ter um reflexo aqui. Sim. Muito bom. Então, isso aqui a gente vai perceber que não é só, eu não consigo fazer um diagnóstico só de falha da parte elétrica, só da parte de vela de cabo. Eu consigo dar um diagnóstico até de ignição.
Você trocou vela, trocou cabo, a variação continua. É um problema no motor. Ok, Rafa, eu quero saber se está certo ou errado, porque esse traço aí que eu tenho, o que eu posso ler dessa informação? Eu quero ver um cilindro, por exemplo, específico, entender o que significa esse pico, o que eu consigo ver aqui? Nessa primeira parte aqui, vou mudar para ficar mais fácil. Agora estão todos os cilindros assim, na mesma linha, né? Vou mudar um pouquinho o tempo. O tempo e o valor da tela. Isso. Ok. Então aqui eu tenho o tempo. Então aqui eu vou notar que muda o tempo de queima. Tá? Então de acordo conforme muda a carga da bobina, o tempo de carregamento da bobina vai ter uma variação também no tempo de queima e na amplitude. Tá, então estou vendo aqui esse primeiro pico alto é o pico de tensão necessário para que aconteça a faísca. Exato. Mas não acaba aí a faísca. Não. Aí depois eu tenho o tempo de propagação da chama, o tempo de duração da faísca. Bom, é o tempo que demora em queimar. Exato. Não é uma faísca que acabou. Não. Ela é um tempo que é energizado necessário para queimar a mistura. Exato. E isso que eu estou medindo aqui. E aqui eu consigo fazer essa avaliação individualmente, cilindro por cilindro. Posso fazer uma avaliação por um de cada vez, eu posso avaliar os 4 de uma vez, para ter um parâmetro, se tem diferença de um. Quer dizer, eu consigo ver se tem um problema de compressão, consigo ver se tem desgaste de vela, por exemplo, Sim. cabo de vela, alguma coisa que uma resistência definitiva que faz com que a tensão aumente e consigo ver de alguma forma a qualidade da mistura, né? Também. Porque o tempo de queima está relacionado também com a formação da mistura. Então, às vezes até um problema no sistema de alimentação, a parte do injetor pode me trazer oscilações, variações no sistema de ignição. Ok. Você me mostrou hoje uma tela, me mostrou em gráficos, isso é uma forma mais fácil também de explicar o que a gente... Também. Como fica isso? Como é uma variação muito rápida, às vezes um gráfico fica mais fácil da gente entender. É outra função que o equipamento me traz. Chamada de adaptação completa. Tudo que a gente falou em gráfico de barra, fica mais fácil, né? Exato. Então esse primeiro aqui está mostrando o quê? O tempo. Aquele pico de tensão Em função do tempo. Você lembra, o 4 tinha uma tensão mais alta, aqui está mostrando 12, 13 mil volts, cada um dos cilindros. Isso. O segundo, a tensão de ignição, a tensão da queima, na verdade, necessária. Quer dizer, a corrente, a centelha, acontece uma tensão para vencer essa barreira de 11, 12, 13 mil volts, mas depois permanece com uma tensão menor para queimar a mistura. Exato. Essa tensão está aí, né? 1000 e pouco, né? 1.4, 1.1. E o último É o tempo efetivamente, tempo em milissegundos. aí o milissegundo. Todos os cilindros aqui estão mostrando um equilíbrio legal, né? Sim. Todos os cilindros estão, nesse momento, na marcha lenta, 1.1 milissegundos para queimar a mistura. Estão todos demorando o mesmo tempo para fazer o trabalho. A diferença é que cada um, em função do esforço, devido a um componente de ignição ou do motor, está demandando uma tensão maior. Tá. E essa tensão também depende da rotação do motor, depende da quantidade de ar que tem no motor. E se eu acelerar, por exemplo, essa tensão secundária, Ela vai mudar. vai mudar? Vai mudar. Sobe ou desce? Aumenta ou diminui? Ela vai diminuir. Ó, tem muita consequência que aumenta, né? Sim. Acelera o carro, a tensão aumenta. Você acelerou. Em função da maior velocidade do pistão, vai acabar entrando menos ar. A gente imagina que aumenta. Vai acabar entrando menos ar vai ter uma dificuldade menor para propiciar queima. Quer dizer, não está relacionado ao RPM, está relacionado à carga. Ao esforço. Se nós aceleramos aqui sem carga, a resistência, aquela pressão de compressão é menor. Sim. Tá? Portanto, é para diminuir Isso no motor aspirado. no motor aspirado. No motor turbo, eu acelero, aumenta mais ar, essa tensão ela vai mudar também. Beleza. Agora acelerei para ver então. O que acontece com essas barras aqui da tensão do secundário. Aí diminui claramente. Foi de 12 para 4 alguma coisa. Muito bom, Rafinha. Muito bom. Acho que de alguma forma a gente conseguiu mostrar também o que é possível ver
de tudo que falamos do processo de queima e a incidência da ignição nesse processo, agora da lição do reparador, da lição do técnico. Vimos o que se faz na engenharia e agora a gente falou um pouco o que a gente vê no dia a dia do reparador. Só para fechar, aqui também fica fácil de ver porque quando o cliente deixa de fazer a manutenção da troca de vela, é questão de tempo para você ter um problema de cabo ou até de bobina. Aqui, ó, se você tem algum desgaste, a força que a bobina tem que fazer para conseguir vencer, para fazer com que essa centelha aconteça na vela é muito maior. Então, se você tiver algum problema de isolação no cabo ou na bobina, a centelha vai procurar o caminho mais fácil. Muito bom. Acho que ficou clara a explicação do que acontece no processo de queima, no processo em qual incide a ignição. Bom, pessoal, isso que nós tínhamos para contar no programa de hoje de Quintas Automotiva. Eu não sei vocês, eu gostei, agradeço muito, Eduardo, com a tua contribuição aqui. Foi muito legal tudo que você trouxe para a gente, desse lado desse movimento de engenharia. Aprendi que existe uma pós de ignição, não só a pré. Não só a pré. Eu que agradeço, Diego, a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder contribuir um pouquinho com a nossa experiência adquirida aí ao longo dos anos na área de desenvolvimento. Muito bom. E o Rafinha, um velho conhecido de todos aqui também do programa, obrigado também pela participação. E você, se gostou do programa, aproveita também, se inscreve em nosso canal e manda também comentários, sugestões até dos temas dos próximos programas. Obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.